Olá pessoal, eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Gente, toda hora que eu vou gravar um vídeo, eu tenho que ficar excluindo e refazendo. E é muito difícil isso. Então, tomara que vocês gostem desse vídeo, porque senão eu vou ter que excluir e refazer de novo. E, gente, hoje eu vou falar de uma coisa aqui que eu acho que todo mundo vai querer, né? É só deixar aí nos comentários. Então, bora lá pro vídeo. Vocês saberão o que é. Então, pessoal, eu tô aqui de volta e tá chovendo. Tá chuviscando. Chovendo, não sei. Enfim, se vocês quiserem... se vocês quiserem que eu faça vídeos de jogos com a minha amiga, deixem nos comentários. Eu também posso fazer... A gente pode fazer... uma batalha de construção. A gente também pode fazer aquele negócio lá de casas, que a gente pode fazer casas, né? E a casa pode ficar bem bonita, né? E a gente vai fazer juntas a casa, não vai ser um build battle, não sei como é que se fala. A gente pode fazer, se vocês quiserem, é claro. A gente também... Olha, amigo. Ai, não. Olha, amigo. Daniel, eu tô gravando. Peraí, gente, erro de gravação. Gente, eu fico pensando assim. A gente tá gravando lá um vídeo, né? Na boa, a gente tá gravando um vídeo na boa. E aí a gente fica irritando os bebês. Eles ficam lá e fica atrapalhando. Eles ficam irritados. E aí vai quando é... E aí vai... A gente fez isso com eles sabem que não é legal. E aí vai quando é a gente, não tem problema. E a gente só faz isso lá de brincadeira, pra tentar alegrar eles. E já eles só isso pra irritar. Teve um dia que eu tava gravando um vídeo com a minha amiga, só que não deu exatamente porque eu sem querer excluí os vídeos. Não deu porque ela... Ah, não, velho. Que merda. Não deu porque... Gente, peraí, eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou ir lá pra dentro. Nós vamos ali com a vovó, tá? Tá. Gente, eu vou... É por causa que... Ah! É por causa que... Epa. Meu Deus, que susto! Jesus Cristo! Meu coração! Eu jurei que eu tinha visto uma coisa parecida com um foguete lá no espaço. Nas nuvens lá, de chuva. Meu Deus! Jesus Cristo! Eita. Eita, deu ruim. Eita, vai dar merda. Desculpa aí. Eita, Jesus Cristo. Meu Deus. Susto. Pensei que caiu um raio aqui. Meu Deus. Se caiu, eu saio correndo lá pra dentro. Meu Deus, tá. Gente, desculpa aí, tá? Eu tive que fazer um outro vídeo com a minha amiga. Tive que fazer, na verdade, esses daqui de flipar clipe. Porque quando a gente foi fazer já era. Que a gente foi fazer no aniversário de 13 anos da minha irmã. Que era a apresentação do nosso canal. A gente deu meio que, né, errado. Dei meio errado, né? E, gente, se vocês tiverem gostado da minha skin, né? E, gente, pra quem não viu aqui, ó, o que eu fiz. I love you. Ó, mosca chata, viu? Sai daqui. Eu escrevi aqui I love, né? Que não coube I love, tipo, a palavra junta, normal. E aí eu tive que escrever
um I lá, que significa I, né? Que em que em inglês, que I é eu em inglês, né? E aí o coraçãozinho pra significar love, né? Que eu tenho uma blusinha que mostra a barriga que tem isso daí escrito nela, né? Gente, eu já no segundo episódio, eu tinha feito essa mesma coisa. Eu esqueci de fazer a boquinha dela abrindo. Meu Deus, eu quase bati aqui na pilastra. Eu esqueci de fazer a boquinha dela abrindo, né? Pra fazer aqui, mas ficou meio estranho, tá? O que eu falei, mas tudo bem. Ficou meio estranho o que eu fiz, né? E aí eu tive que... mentira, não escolhi o vídeo, não. Eu acho que tá fazendo ainda. Pera aí, vocês vão ver aqui o vídeo. Aqui. Pera aí, eu vou ir lá no YouTube pra mostrar pra vocês, já volto. Aqui, ó, gente. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele já tá feito aqui. E aí esse daqui, tá vendo? Esse daqui é o primeiro episódio. Esse daqui é abrindo coisa da LOL pelo Flipa Clip, porque, pra quem não sabe, minha amiga Bruna, que é o mesmo nome da minha irmã, minha amiga Bruna tinha uma LOL que sumiu. E aí eu lembrei dela e lembrei da LOL também. E aí eu quis fazer um vídeo de LOL. Mentira, não lembrei dela não. Mas eu sempre lembro dela. Eu vi um vídeo lá que a menina tava fazendo LOL, que a menina tava abrindo as LOLs caseiras que ela fez. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui pelo Flipa Clip. Tá vendo? Então, é isso, né? Eu vou voltar lá pro vídeo e já volto. Pronto, gente, voltei aqui, né? Voltei aqui. E, gente, eu achei essa muito fofa. Ó aqui. Ficou muito fofo. Eu achei que ela ficou muito fofa, né? Eu já fiz isso no vídeo, eu acho. Bom, mas eu achei que ela ficou muito fofa. Não dá pra resistir. Olha essa carinha. Olha essa carinha. Pera aí, gente. 1 minuto. Só faltou uma coisa pra deixar ela mais fofa ainda. Ai, gente, tá pingando água em mim. Assim, mentira, não. Nem deu tempo de ficar resfriado. Não ficou muito fofo, não. Tira, que eu não gostei, não ficou fofo. E, gente, eu vou ter que ir lá pra dentro, porque, nossa senhora. Vai lá pra dentro. Nossa! Gente! Aqui, peraí, eu vou parar o vídeo aqui, vou parar a gravação e vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a chuva aqui, peraí. Tá a chuva. Jesus! Aqui. Gente, Daniel não coloca a mão em não, moleque. Olha lá, gente, esse é meu irmão. E essa sou eu. Eu não sei se tá gravando direito, porque tá de trás aqui. Mas tudo bem. Eita, gente. Eu vou... Não, Daniel, não é pra tirar foto sua, não. Ai, meu Deus. O moleque achando que é pra tirar foto dele. Ai, Daniel, para! Ai, gente. Esse moleque é doido, fica me empurrando. Gente, eu vou voltar lá pra gravação já. Então, gente, foi isso o vídeo, né? Porque, enfim, eu não quero... Eu já tô meio cansadinha, gente. Eu já tô falando meio baixo. E quem estiver vendo o vídeo, usa o fone e no fone alto, tá? Eu não vou colocar música pra vocês poderem ouvir direito. Então foi isso. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. E tchau.